E aí, pessoal do segundo ano, agora é com vocês, né? Eu sou o professor Jefferson, um dos professores de Geografia aqui do Aula em Casa Amazonas. Estou de volta aqui para trabalhar com vocês, né? Nós estávamos lá no primeiro dia, né? Quando tudo começou. Parece que faz muito tempo, né? Mas vamos iniciar mais uma aula agora de Geografia. Lembrando que nós estamos iniciando o bloco 2, né? Hoje estamos iniciando o bloco 2, um novo caderno digital, novas aulas, certo? Para a gente poder continuar aí os nossos estudos. Hoje é a nossa aula 41, como a gente vai ver nessa tela agora. Pessoal, hoje a gente vai falar de região, uma palavra muito importante para o estudo de geografia também, para o estudo da sociedade, da economia de maneira geral. É um termo que é muito importante para a geografia. Dividir para planejar. A gente vai entender um pouquinho as meso e as micro-regiões. Vamos entender o que são órgãos de planejamento regional. A gente vai entender o que é planejamento, na verdade, né? E a gente vai falar rapidinho sobre alguns problemas relacionados a desigualdades regionais que causam até mesmo ideias de separatismos, né? Um negócio assim, muito estranho para o século XXI aqui no Brasil. Mas, vamos comentar, né? Pessoal, a gente já cansou de falar aqui no segundo ano, né, em todas as aulas, que o nosso país ele é muito grande, ele é um dos maiores países do mundo, certo? E talvez por conta disso, né, pela extensão geográfica muito grande, mas é claro que tem outros fatores, principalmente políticos, o nosso país ele tem uma série de desigualdades. Toda a riqueza que é produzida no território brasileiro, ela não está igual para todo mundo. Enquanto tem gente aí que está muito bem de vida, né, podendo comprar o que quiser, podendo viajar para onde quiser, tem gente aí que infelizmente, né, vive do jeito que dá, do jeito que a sorte entrega aí para essas pessoas, né? O nosso país, ele tem essa característica, né, de terem áreas muito desenvolvidas e áreas que são muito pobres ainda, né? Uma falta de recursos e serviços no território brasileiro de maneira geral. Quando a gente pega para a questão regional, essa imagem aí é muito clássica, né? Da área ali de Paraisópolis, São Paulo. Áreas de favelas bem do lado de áreas de condomínios de luxo, né? Muito comum a gente verificar isso em várias paisagens aí no território brasileiro. A ideia de região, ela ajuda a gente a entender essas diferenças. Quando a gente divide, quando a gente separa determinado estudo, a gente consegue analisar, né, cada parte e a gente pode entender um pouco, né, esse conjunto de informações sobre o território brasileiro. Cada região do Brasil tem uma característica específica, né? Até mesmo as formas de dividir o Brasil, a gente consegue entender o Brasil de diferentes formas. Às vezes a percepção que uma pessoa de classe média, de classe alta, que mora na capital de determinado estado, ela tem uma visão do Brasil completamente diferente de uma pessoa que vive numa comunidade ribeirinha do interior do Amazonas, por exemplo, né? Tem uma visão sobre o mundo completamente diferente, principalmente com relação à qualidade de vida ou com relação também a serviços, né? Ou até mesmo percepção sobre as dinâmicas aí da vida, né? Do ponto de vista filosófico, enfim, cultural e etc. As diferenças existem. A palavra região, portanto, ela ajuda a gente a entender justamente essas diferenças, né? A gente consegue separar para poder entender o todo, certo? Uma visão aí, é uma forma de pensar o mundo, né? Tem outras formas de pensar o mundo também, de pensar cientificamente, mas essa é uma forma muito interessante para os estudos da região. Vamos ver na próxima tela. Na primeira tela da aula de hoje, a região, gente, é uma palavra importante para a geografia e também, né, para a cultura de maneira geral, porque ela faz referência a essa ideia do poder, né, de separar, né, de organizar determinada situação e determinado território, né, para a gente verificar ali determinada realidade, né? Então, uma palavra que é importante para a geografia. São aquelas áreas que têm características parecidas, né, próximas entre as outras, e que elas podem ser colocadas num grupo. O estado do Amazonas, por exemplo, ele faz parte de um grupo que politicamente foi definido lá na década de 60 como região norte do Brasil, o Amazonas, o Pará e etc., devido a decisões que foram tomadas e acabou ficando decidido isso, né? Então, dividir em regiões é exatamente isso. Por um motivo específico,
aquele conjunto de áreas ali se tornou um conjunto único, uma região. Não que o Pará e o Amazonas, o estado vizinho nossos aqui, né? Essa aula está sendo transmitida do Amazonas, né? Não que são uma coisa só, mas que esses dois estados juntos têm características parecidas ali, que faz com que eles façam parte da mesma região. Aqui no Brasil, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, utiliza a palavra região para justamente separar essas características parecidas que esses estados têm entre si, né? Então, oficialmente falando, a região para o IBGE, para os estudos em geografia, estão relacionados mais a essas características próprias, né, políticas, de decisões políticas que foram tomadas, né? Vamos continuar então, pessoal. Quando a gente fala de região no Brasil, a gente fala, como a gente vai ver de novo aí na tela, né, dessas regiões principais, as 5 regiões do território brasileiro: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. São regiões, como a gente falou, elas têm cada uma delas tem características parecidas entre os seus estados, que é o que configura uma região, né? Mas além dessa divisão principal, né, em região no território brasileiro, ou macro-região, como as pessoas mais aí estudiosas gostam de falar, termos mais difíceis, né? Existe uma subcategoria de divisão das regiões aqui no território brasileiro, né? Que são as mesorregiões. Tem aqui a região, né? A macro-região. Tem também as mesorregiões, que é uma subdivisão, e tem as micro-regiões, que é outra subdivisão, né, das regiões do território brasileiro. Vamos ver apenas na tela, tem uma explicação aí sobre mesorregião, né? A gente está vendo aí que o termo mesorregião, ele é uma subdivisão dos estados brasileiros, né? Lembrando que a gente está falando exatamente do que prega o IBGE, né? Que tem ali um conjunto de municípios dentro de uma área geográfica com similaridades econômicas e sociais, que por sua vez são subdivididas em micro-regiões, que a gente vai ver daqui a pouco. Então a mesorregião, dentro de um estado, por exemplo, né, que é o que a gente vai focar na aula de hoje, você tem uma área total e mesmo dentro dessa área existem algumas subdivisões. No caso aqui são as mesorregiões. E além disso, ainda assim, dentro de cada mesorregião, existe outra subdivisão ali nas chamadas micro-regiões. A gente vai já entender por que essa subdivisão toda é importante. Primeiro vamos entender como está sendo dividida, por exemplo, politicamente, as mesorregiões aqui no nosso estado, aqui no Amazonas, onde essa aula está sendo transmitida. Na próxima tela a gente vai ver então, nós temos aí o mapa do Amazonas, vamos focar só do lado direito aqui, do lado esquerdo da tela de vocês, né? O estado do Amazonas ele é um só, né, politicamente definido, com esse formato que a gente conhece. Dentro do estado do Amazonas, a gente ainda consegue separar em pequenas regiões, que são justamente as mesorregiões. Temos aqui o norte do Amazonas, o norte amazonense, que é uma sub-região ali que vai ter a parte ali, né, de Borba, de Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, né? São estados mais ao norte do estado do Amazonas. Também existe ali o sudoeste amazonense, né? São áreas ali onde fica esses municípios mais afastados, Benjamin Constant, né, Envira, né, todos esses estados mais afastados aqui nesse sentido sudoeste. Tem também a área principal, né, a mesorregião principal do Amazonas, que é o centro amazonense, que é justamente onde fica Manaus, né, Taquatiara, Tapauá, Parintins, né, Coari, esses estados mais conhecidos aí, e o sul amazonense, que é os municípios da parte ali do sul do estado, né, Apuí, Maitá, Novo Aripuanã e etc. Então são 4 mesorregiões, 4 formas de dividir o Amazonas. Lembrando que o estado do Amazonas é um só, mas para nível de estudo, para nível de planejamento regional, existe a necessidade dessas 4 mesorregiões aqui. A gente vai explicar melhor daqui a pouquinho, tem um motivo político para isso. Dentro de cada mesorregião, a gente ainda consegue separar em pequenos grupos de municípios, que são as chamadas micro-regiões, né? E aí vai ter Alto Solimões, Alto Amazonas, Manaus, pequenas áreas ali que podem ser denominadas de micro-regiões. São pequenos conjuntos de municípios que compõem
uma região própria. Por que essas divisões existem? Porque dentro de cada grupo de município aqui que aparece, né, nesse mapa, esse conjunto de cidades de cada micro-região, eles têm alguma característica parecida entre si. No caso aqui do Amazonas, é principalmente característica econômica, né? A produção de leite, a produção de açaí em determinada micro-região, ela acaba sendo muito importante para aquela comunidade, para aquelas pessoas daquelas áreas. Então, o governo, né, acaba separando, os pesquisadores acabam separando, também considerando as características econômicas daquela área. Ora, Manaus, por exemplo, nós temos ali, né, a capital do estado e os municípios ali ao redor, que compõem também um conjunto. Então, todas as micro-regiões aqui dentro do estado do Amazonas, elas têm principalmente características parecidas entre si, principalmente econômicas. Às vezes, municípios que ficam ao longo da mesma calha de rio, né, do mesmo percurso do rio, esse conjunto de municípios também compõe uma micro-região, né, principalmente também pela questão da proximidade. Na próxima tela não, a gente vai verificar agora, né? A gente está vendo aí apenas os mapas, né, do território do Amazonas e a divisão das mesorregiões e das micro-regiões. Então, para a gente fechar, é exatamente isso. Nós temos o território brasileiro, né? A gente conhece, a gente vai ver aqui agora, né? O território brasileiro, ele é um só, mas existem as regiões do Brasil, né? Aquela separação que a gente viu, sempre por algum motivo. É alguém que decide aí, por algum motivo, essas regiões aí existirem, né? A gente tem o estado do Amazonas, que está aparecendo aí com as mesorregiões, né? O norte, o centro, o sudeste e o sul, e dentro das mesorregiões nós temos aí as micro-regiões, cada uma delas com o seu conjunto de municípios, por aquele motivo que a gente falou, né? Tem alguma coisa que faz com que eles sejam muito próximos e tenham a mesma dinâmica ali entre eles, ou porque eles ficam no mesmo percurso de um rio, ou porque eles têm características de produção econômica parecidas e acabam fazendo parte do mesmo grupo. Vamos dar uma olhada na próxima tela, né? A gente vai ver aí exatamente a lista das meso e das micro-regiões do Amazonas. Olha aí, por exemplo, né? Os municípios ali do norte amazonense. Dentro da mesorregião norte, ainda existem as micro-regiões, como é o caso aqui da micro-região do Rio Negro, que tem Barcelos, Novo Airão, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira nessas áreas, né? Eu falei ainda agora Borba, mas é Barcelos, na verdade, o nome do município que eu mencionei no começo da aula, né? A micro-região do Japurá, que também faz parte da mesorregião do norte amazonense, que tem os municípios de Japurá e Maraã. Então a gente observa nessa lista tanto o sudoeste amazonense, que possui ali também as micro-regiões do Alto Solimões, do Juruá. Cada uma dessas micro-regiões possuem um conjunto de municípios específico. Dentro do centro amazonense, né? Temos aqui a capital, a micro-região de Manaus, que é a capital e que compõe todos esses municípios, que são municípios próximos da capital, né? E assim sucessivamente. A gente vai verificando que existem aí uma série, né? O sul amazonense, por exemplo, uma outra área que é importante aqui, né? A micro-região do Madeira, né? Que fica os municípios do Apuí, Borba, Maitá, Novo Aripuanã, que a gente falou agora há pouco, né? Tem essa característica exatamente de ser um conjunto de municípios que tem uma característica parecida entre eles. Em muitos casos aqui, é o percurso do rio, né? Em áreas ali do Madeira, no caso que esse que a gente falou agora há pouco, e também de produção econômica também está bastante relacionado. Pessoal, por que dividir é importante? Está no tema da nossa aula, né? Para exatamente utilizar a ideia de planejamento. A gente está falando agora aqui de elementos políticos, né? Essa divisão ela é importante exatamente para ter o controle, né? E para ter também a possibilidade dos governos realizarem atividades naquela área, né? Então vai ter aquele conjunto de municípios que está precisando daquela coisa ali, né? Naquele conjunto de municípios tem uma quantidade bem reduzida de hospitais, então aquele governo ele vai tentar levar, né? Deveria, né? Tentar levar aquele serviço para aquela população que não tem determinada realidade. Então, o planejamento, ele é importante tanto para a nossa vida, né, quando a gente organiza nosso dinheiro, nossas coisas, nossas coleções, nossas atividades, quanto também do ponto de vista político, né?
para aquele governante entender que naquela área, naquele município ali, aquele conjunto de municípios ou aquele único município precisa daquele tipo de atividade. Então, o planejamento regional, tanto para o governante de um país, quanto para o governante de um estado e até mesmo para um prefeito, né, em um município, ele também acaba sendo importante. É por isso que aqui no Brasil existem os chamados órgãos de planejamento regional, como a gente vai ver aí, que eles servem exatamente para isso, para servir de ponte, serviram, né, na verdade, alguns não existem mais. Eles servem exatamente de ponte entre o governo federal e aquele conjunto de áreas, né, para poder ajudar a diminuir a desigualdade social entre as regiões do Brasil. Na próxima tela a gente vai ver que alguns órgãos de planejamento foram criados para isso. A Sudene, no Nordeste, né, a Sudan, né, na Amazônia, a Sudeco, no Centro-Oeste e a Sudesul, na região sul do Brasil. Algumas delas não existem mais, né? Na próxima tela a gente vai até ver mais alguns outros, né? A Codevasp, relacionado ali àquela área do Vale do Rio São Francisco, do Parnaíba, por onde passam esses rios que são importantes para a parte sudeste do Brasil e nordeste também, né? A Suframa, que gerencia a Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus depende muito das atividades da Suframa. Tem também a Sudevap, né, que cuida também de áreas de rio, lá na região sudeste do Brasil, Vale do Paraíba do Sul. Mas todas elas sempre é um órgão, né, onde tem uma pessoa, um conjunto de pessoas ali que vai levar informações para o governo geral, né, para poder informar, olha, essa área aqui a população precisa disso, daquilo, né? Em teoria, elas funcionavam como uma ponte, né, entre os governos. Quando a gente fala de território brasileiro, essas superintendências elas tinham esse caráter, né? Algumas delas ainda existem, né, como é o caso da Suframa, para trazer dinheiro, a gente está falando de recursos, né, dinheiro do governo federal para essas áreas que precisam. No caso aqui de Manaus, né, onde essa aula está sendo transmitida, do Amazonas de maneira geral. A Suframa ela tem todo esse poder de organizar a indústria aqui na região norte, na área do Amazonas, né? Trazer recursos para ajudar a levar incentivos fiscais ali para as empresas poderem ficarem presentes aqui, né? Tem todo um esquema nesse sentido. Pessoal, esses órgãos servem para superar serviram, né, alguns deles, para superar algumas desigualdades. A gente vai ver na próxima tela que no Brasil existem desigualdades regionais, né? Quando a gente compara, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é a qualidade de vida, o IDH, a qualidade de vida entre determinadas regiões do Brasil, a gente vai ver na próxima tela que existem alguns fatores, né, para essas desigualdades existirem. Dados de mortalidade infantil, dados de renda per capita, analfabetismo, tudo isso serve para comparar estado por estado, região por região, e a gente vê a diferença. Nós vemos as diferenças com relação a isso, né? Tem regiões do Brasil, estados brasileiros que ainda precisam de muito incentivo, né? E tem outros que não, já tem nível, já tem desafios diferentes, né, a serem aí enfrentados, né? A própria pandemia do Covid-19, que acontece desde 2020, ela acabou, né, trazendo ainda mais essa desigualdade. No caso do estado do Amazonas, que sofreu muito por ser um estado que é relativamente isolado, né, devido à baixa rede de transportes aqui da nossa região, acabou dificultando muito, né, o acesso, a chegada, né, de materiais para o nosso estado e até mesmo para os outros municípios, né? Para a gente ter uma ideia do quanto que está complicado aí, quanto que foi complicado aqui para a nossa região também. Pessoal, essas desigualdades todas, elas acabaram gerando uma situação muito chata, que são separatismos. A gente vê aí, né, na verdade isso não tem um peso tão grande, porque isso não aconteceu e dificilmente pode acontecer, deveria acontecer, né? Com toda a desigualdade que existe, essas propostas aí, Amazônia Independente, a Frente Libertária do Nordeste Livre, para separar esse conjunto de estados, na próxima tela a gente vai ver São Paulo Independente, o Sul é meu país, né, que é muito comum, inclusive tem uns doidos aí que pensam nisso, né, que é exatamente para separar esse conjunto de estados do território brasileiro, né, o separatismo é exatamente isso, né, por algum motivo busca-se essa independência do território brasileiro, uma coisa que é totalmente fora de propósito, né, porque o Brasil ele precisa superar determinados desafios
junto, né? Separando não é necessariamente o problema, porque a dinâmica econômica do Brasil ela está toda interligada, né? Mas existem algumas pessoas, existem até umas comunidades políticas que querem esse tipo de resolução para os problemas do Brasil, né? Geralmente, estados somos muito ricos, então não precisamos desses outros estados do Brasil e vamos se separar aqui, né? E tudo mais. É uma lógica que beira o cômico, na verdade, mas que é muito grave, né? Pensar em separatismo quando a gente vê um Brasil que poderia ser resolvido, né? Simplesmente com planejamento, com organização, com visão de gestão sobre quais são as áreas que mais precisam, quais são as áreas que precisam menos, para poder organizar tudo isso. Falta apenas decisões serem tomadas aí, e a gente está falando aí de décadas, né? De que decisões não foram efetuadas de maneira efetiva aqui no Brasil. Vamos para a nossa DLI. Na primeira questão, eu quero que vocês me descrevam quais são os órgãos de grande escala de planejamento regional e o objetivo para que elas foram criadas. Segunda questão, eu quero que você descreva para que servem as mesorregiões e as micro-regiões, ok? Bem tranquilo, né, gente? Daqui a pouco a gente volta com a participação de vocês. Coloquem o nome de vocês, a resposta e a escola da qual vocês pertencem. Tá bom, gente? Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta agora para a nossa interatividade. Obrigado pela participação de todos vocês aí no chat público. Vamos falar rapidinho aqui, lembrando, essa é a nossa primeira aula do bloco 2 aqui do segundo ano, tá bom, gente? Nós já temos aí novas aulas e um novo caderno digital, tá bom? Então você pode acessar aí, lembrando, acesse sempre, né, o site do Aula em Casa Amazonas aí do seu celular, do seu notebook. É melhor pelo notebook, né?
o computador, e acessa a área da programação e você vai ver a separação aqui, bloco 1, bloco 2, é só clicar no bloco 2 e na sua série, né, que você acessa o caderno digital e vê aí as atividades. Tá bom, gente? Então, é sempre importante verificar aí e, claro, né, verificar as orientações dos professores de vocês aí da sala de aula, que são mais importantes, tá bom? Para ele verificar direitinho como vai ser avaliado, quais são as outras atividades que ele vai organizar com vocês, tá bom? Sempre importante lembrar disso. Obrigado pela participação, muita gente dando bom dia, né? Bom dia a todos vocês aí, Roniel, Thiago, Suzane, Fernanda, todo mundo aí, né? A professora Tereza, né, lá de Rio Preto da Eva, não sei se é de geografia, mas bem-vinda aí, tá? Wagner, você falou um pouquinho cedo, tá? Ainda não é boa noite, é bom dia, né? Pelo menos para quem está assistindo ao vivo é bom dia, tá bom? Obrigado aí. O Nicolas fez um comentário ali sobre a primeira questão, tá muito solto, tá bom, gente? O Alex também ficou um pouco solto aí a primeira questão. Bom dia, Anailson, obrigado pela sua participação. Nicolas, tá faltando coisa aí na sua resposta, né, Nicolas? Né? Não é só isso, né? Tarsis, obrigado aí pela sua participação, não falou a escola, mas tá tudo bem, né? A Loana, vamos participar, tá bom, minha cara? Vamos colocar a resposta aí no chat, tá? A gente precisa só das participações de vocês. O Isinei deve ter respondido questões da aula de história ou respondido outra coisa, né? Porque as questões não são de marcar, tá bom? Deve ter se confundido aí. Cid, obrigado aí pela participação, né? Ó, o pessoal está até comentando aí. Fernanda comentou aí a segunda questão, né? Vamos já ver se é isso aí mesmo, tá bom? Lucas, pode ser que seja, né? Pode ser aí, mas tanto faz. Tiago, respondeu aí a primeira questão. Então tá todo mundo aí. Muitas pessoas educadas no chat, né? Bom dia, professor, bom dia. Bom dia para todos vocês, mas por favor, bota a resposta. Participa aí, né? Odri Avelino, não é esquema, tá bom, gente? É atividade, tá bom, Odri Avelino? Não é esquema, é nossa atividade mesmo que a gente organiza para vocês aí trabalharem, tá bom? O importante é trabalhar as atividades, tá bom? A fonte dos professores para levar as atividades para vocês aí não importa muito, o importante é você participar, o importante é você responder, tá bom? Cuidado aí com o ban, inclusive. Vinícius, colocou aí a resposta da primeira, né? Colocou aí do jeito que ele quis, tá tudo certo. Gente, obrigado pela participação de todos vocês. A resposta da questão 1, gente, era basicamente para você colocar aí os nomes e o porquê dos órgãos de planejamento regional são importantes. Na próxima tela a gente vai ver ali, né, que os principais órgãos em grande escala no Brasil foram a Sudene, a Sudan, a Sudeco, a Sudesul, né? E que eles tinham importância realmente de diminuir a desigualdade social entre as regiões brasileiras. Bom, essas desigualdades ainda existem, os órgãos foram criados, alguns deles até nem existem mais, né? Mas a proposta era essa mesmo, né? Planejar para resolver a situação. E na segunda questão, para que servem as divisões em mesorregiões e microrregiões e comentar aí sobre as utilidades, né? A gente vai verificar na resposta na próxima tela exatamente que esses termos, né, mesorregiões, microrregiões, eles foram criados exatamente para dividir, né, separar em pequenos grupos, exatamente para ajudar no planejamento. O nome da nossa aula, inclusive, né, continha essa resposta, né? E também ajudar na gestão de políticas públicas, aquilo que a gente falou na aula, né? Quando está escrito aí gestão de políticas públicas, a gente está falando exatamente do governo, né? Ao invés de ficar tudo junto, separem pequenos grupos de municípios, pequenas micro-regiões, para compreender a dinâmica daquela micro-região e poder tomar decisões relacionadas à melhoria daquelas áreas, pelo menos em teoria. Espero ter respondido aí as dúvidas e respondido aí, né, as nossas questões de hoje. Obrigado pela participação de todos vocês, certo? Vocês agora vão ficar com a aula de História, também do segundo ano do ensino médio, com a professora Pet. Bons estudos aí! A sua aula continua no próximo vídeo.